Então, vamos lá. A função, ela pode ser crescente, decrescente. O que é isso? Uma função, para ser crescente, ela tem que ser com esse azinho maior que zero, ou A positivo. E para ela ser decrescente, esse azinho tem que ser negativo, ou A menor que zero, tá? Aí aqui eu tinha colocado essa função, f de x é igual a menos x mais 2. E aí eu reescrevi ela aqui embaixo, ó, menos 1x mais 2. Agora ficaria mais fácil de ver que o A, como é o que está com x, é o menos 1. E o B é o que está sozinho. Então, sozinho aqui é o meu 2. Como esse A é negativo, ó, negativo, eu poderia falar que essa é uma função decrescente. E aí também eu tenho a minha função constante, que é o meu terceiro tipo. E o que é essa função constante, então? Ó, na função crescente, o A é positivo ou maior que zero. Na decrescente, o A é negativo ou menor que zero. Então, na constante, o meu A tem que ser igual a zero. Então, a função pode aparecer ou assim, ou simplesmente assim. Nos dois jeitos, eu não tenho A. O meu A é zero. Por que mas aqui não veio escrito nada. Beleza. Nessa de baixo, eu posso reescrever. Eu posso vir e escrever assim, 0x menos 2. Por que eu posso escrever? Porque 0 vezes qualquer coisa vai dar zero. Então, eu posso escrever 0 vezes x zerou. Se zerou, sobrou menos 2. Então, nesse caso aqui, toda vez que a gente tirar o A e o B, o meu A vai ser 0. E o B? Nesse primeiro exemplo, o B é 5. No segundo exemplo, ó, o meu B é o menos 2. Então, ela é uma função constante. Constante porque meu A é 0. Isso é a função do meu A. O meu B, ele tem uma função de quando a gente for construir os gráficos, de determinar onde o gráfico é cortado no eixo Y. E o que é isso, né? Vou explicar aqui. Onde o gráfico é cortado no eixo Y. O que é isso? Quando a gente fala em gráfico, que é uma questão que a gente já vai fazer aqui, aí eu vou fazer a número 1 e na número 1 já pede questão de gráfico, a gente tem que pensar o seguinte, ó. Gráfico da função afim. Primeira coisa que eu tenho que saber de gráfico de função afim. Ela tem uma estrutura padrão. Qual estrutura? A gente tem dois eixos. O eixo X, que é o que fica na minha horizontal, e o eixo Y, que é o que fica na minha vertical. E aí, quando a gente vai marcar os pontos, que eu vou mostrar aqui, a gente tem marcações no meu gráfico. Normalmente a gente fala que a gente usa um plano cartesiano, tá? Esse plano cartesiano é um eixo X e um eixo Y, todo marcadinho, normalmente com quadriculado para facilitar. E a gente tem que lembrar a questão de reta numérica. Aqui no centro é o meu zero. Do zero para a direita vem o número 1, 2, 3, 4, por aí vai. Crescentes. Do zero para a esquerda, vem os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, por aí vai também. O zero para cima, eu tenho os positivos também. E o zero para baixo, eu tenho os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Isso vai ficar mais claro agora quando a gente for começar nossas atividades. Então, ó, no nosso PET, a gente começa com essa explicação básica da função, tá?
E aí depois a gente vem com as seguintes questões. A número 1 fala o seguinte: em várias situações da vida real, pode se aplicar a função afim ou função polinomial do primeiro grau. Por exemplo, a temperatura pode ser indicada em duas escalas: Celsius, que é da escala do Sistema Internacional de Medidas, e utilizada pela maioria dos países, inclusive pelo Brasil, e o Fahrenheit, que é utilizado apenas por 3 países, sendo um deles Estados Unidos. Para converter uma temperatura X expressa em graus Celsius para uma temperatura Y, função de X, usamos a relação f de x é igual a 1,8 mais 32. Então, ó, fala que existe essa relação aqui, ó. Para converter de graus Celsius para Fahrenheit, que é a lei de formação de uma função polinomial, sendo A e B. E aqui fala que eu tenho os dois coeficientes. O meu A, que é o que está junto do meu x aqui, é 1,8, e o meu B, que é o número que está sozinho, é o 32. Tá? E depois fala o seguinte: com a temperatura de 10 graus, se considerarmos o x igual a 10, determinamos sua conversão em graus Fahrenheit, ou seja, e aí vem o primeiro exemplo. Ou seja, imagina que a gente quer pegar 10 graus Celsius e eu quero converter para Fahrenheit, que é esse Fzinho. Aí o que a gente teria que fazer? Eu teria que substituir dentro dessa lei de função. E como que é isso? Ó, eu pego esse Fzinho e dentro desse parêntese, onde era esse x, eu coloco 10. E aí eu vou pensar, aqui na lei da função, não fala que a função da letra x é igual a 1,8x mais 32? Se eu troquei o x aqui por 10, que agora eu quero a função com o número 10, eu vou trocar esse x por 10 também. Então, vai ficar 1,8 vezes o meu 10 mais o 32. E aí agora vem para a função com 10 é igual a 1,8 vezes 10, 18. 18 mais 32. A minha função, quando eu uso esse 10, é 18 mais 32. 18 mais 32, 50. Então, quantos graus em Fahrenheit que são quando eu tenho 10 graus Celsius? 50. Então, ó, quando eu fui fazer essa conversão do 10 graus Celsius, cheguei no 50. Da mesma forma que eu posso ter temperaturas negativas. Então, ó, imagina que agora eu quero converter menos 5 graus Celsius para esse Fahrenheit aqui. Então, eu vou substituir. Lembrando que esses exemplos, tá, estão todos aqui no PET. Estou resolvendo para você poder acompanhar, fica mais fácil. Então, ó, menos 5 graus. Eu vou colocar no lugar desse x o menos 5. E aí, o mesmo raciocínio. Se eu substituir aqui em cima, eu vou substituir aqui embaixo. Vai ser 1,8 vezes o menos 5 mais o 32. F de menos 5 é igual a 1,8 vezes menos 5 vai dar menos 9. E vai ficar menos 9 mais 32. F de menos 5 é igual a 32 menos 9, 23. Ou seja, quando aqui no Brasil a gente fala que está menos 5 graus, na verdade lá nos Estados Unidos está o quê? 23 graus Fahrenheit, tá? Então a gente tem essa conversão. E aí o que acontece? No exemplo também fala que a gente tem pontos. O que são pontos? São pontos das coordenadas ou pares ordenados, tá? Então, o que é um par ordenado? Ou ponto da coordenada, ou ainda simplesmente coordenadas. O que é isso? São os pontos em que eu tenho
Ó, um ponto é formado por quem? Por x e por y. Sempre nesta ordem. O primeiro sempre é o x e o segundo sempre vai ser meu y. E cada um desses aqui tem um nome também. Qual que é o nome? O x a gente chama de abscissa e o y a gente chama de ordenada. Então, eu tenho abscissa, ordenada, e os dois juntos eu tenho pares ordenados, ou seja, par em ordem. Ou coordenadas, ó, esses dois ozinhos, tá? E aí, quando eu vou montar esses pares ordenados aqui, ou essas coordenadas que a gente usa muito em localização, com a coordenada geográfica e tal, são esses parezinhos. O x primeiro, o y depois. Então, ó, nesse primeiro exemplo aqui, qual que é meu par ordenado? Ó? Se eu tenho que escrever x e y, quem é quem? Olha, que entre o x, a gente sabe que é o 10, que é onde eu coloquei aqui. E o que é o y? O y é meu resultado. Então, toda vez que eu tiver esse f de x, isso é a mesma coisa de y, tá? É o meu segundo ponto, é meu resultado. Então, ó, qual é o resultado aqui? 50. Então, qual que é meu ponto? 10 com 50. Agora, a gente tem outro ponto aqui. Qual que é o próximo ponto? O próximo ponto vai ser em relação a quando eu usei menos 5. Então, em relação ao menos 5, quem é meu x, quem é meu y? Ou seja, o x é o primeiro. O primeiro é o que eu usei, ó, menos 5. Quando eu usei o menos 5, qual foi o resultado? 23. Então, esses seriam os dois pontos que aparecem aqui para a gente. E aí, na número 1, então, o que pede? Tá assim, ó. Agora é com você. Copie em seu caderno e complete a tabela abaixo, determinando os valores de y, que é igual a f de x, e os respectivos pontos de coordenadas x e y do gráfico da função f. Então, ó, no primeiro aqui, a gente vai ter que usar o menos 10. Então, o que eu vou fazer para resolver? Ó? Y é igual. No lugar do x, eu vou colocar o menos 10. 1,8 vezes o menos 10 mais 32. Então, vou até fazer na outra folha aqui, para ficar melhor. O x aqui vale menos 10. A minha função é a mesma, ó. F de x é igual a 1,8x mais 32. Então, eu vou substituir. F de menos 10 é igual a 1,8 vezes o menos 10 mais 32. O f de menos 10 é igual a 1,8 vezes menos 10, menos 18. Então, vai ficar menos 18 mais 32, ou 32 menos 18. Qual que é meu f de menos 10? Vai dar 32 menos 18, 14. E aí, qual que é meu ponto, então? X e y. Quando o x foi menos 10, o meu y foi 14. E se quiser, pode até escrever aqui y é igual a 14, para facilitar. Então, ó, na primeira, a gente substituiu. E qual que foi o resultado do meu y? 14. Então, meu primeiro par ordenado é o menos 10 com 14. Na segunda aqui, pediu para a gente usar o zero no x. Então, ó, y é igual a 1,8 vezes o zero mais 32. Aí a gente vai resolver essa agora. X igual a zero. Então, ó, f de zero é igual a 1,8 vezes o zero mais o 32. F de zero é igual
1,8 vezes 0, 0. 0 mais 32. Então, quando aqui é 0 graus, lá vai ser 0 mais 32, 32 graus. Então, qual que é o ponto? Qual que é o nosso ponto aqui, ó? Y vai dar 32, que foi o resultado que a gente achou. O pontinho que eu falei aqui em cima. Primeiro o x, depois o y. O x é 0, o y é o resultado. 32. Então, completando a tabelinha, o y aqui deu 32. Qual que é meu par ordenado? 0 com 32. Agora vamos para a próxima. A próxima é usando o 5. Y é igual a 1,8 vezes o meu 5 mais 32. Vamos resolver isso então. X igual a 5. F de 5 é igual a 1,8 vezes 5 mais 32. Aí a gente vai fazer. F de 5 é igual a 1,8 vezes 5, deu 9. 9 mais 32, 41. Então, se o resultado foi 41, meu y é 41. Qual que é meu parzinho ordenado? Primeiro o x, que era 5. Segundo o y, que é o 41. E marcando aqui, o primeiro 5, segundo 41. E aí, a gente teria feito a A todinha com todos os nossos pontos necessários. Menos 10 com 14, 5, menos 5 com 23, 0, 32, 5, 41 e 10 com 50, tá? Para a gente poder fazer essa substituição, é dessa forma. Substitui o valor que eu tenho no x, o resultado é meu y. Ok? E aí, na letra B, o que pediu? Pediu para a gente copiar esse plano cartesiano, né? E marcar esses pontos, para a gente achar o gráfico. Como que marca esses pontos? Esse eixo que está aqui na horizontal são os valores da temperatura em graus Celsius, que é meu eixo X. Esses que estão na vertical são os da temperatura em Fahrenheit, que é o meu Y. Então, a gente vai precisar daqueles pares ordenados para eu marcar aqui. Eu vou anotar aqui em cima para vocês poderem ver. Vou anotar os 5 pontos que a gente tem. E aí, gente, qualquer dúvida pode ir me falando aqui, pode mandar no chat, tá? Como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou ter que marcar. Como que marca essa coisa? Eu tenho que lembrar, o primeiro é o x e o segundo é y. Lembra que é par ordenado? Ó, tá até aqui em cima. Então, eu preciso lembrar isso. Como que eu vou fazer, ó? Esse primeiro pontinho aqui. O meu x é menos 10. E o meu y é 14. Então, eu vou vir aqui no meu x e vou achar o menos 10, ó, tá aqui. Eu vou subir até chegar no 14. Ó, 14, 14, 14. Vai estar como se eu fosse pontilhando aqui para facilitar para vocês verem, tá? Ó, 10 até no 15, tá? Se vocês pegarem o PET, vai ver que tá dividido de 5 em 5. Então, aqui, ó, nesse pedacinho aqui é o meu 14. Então, eu tenho que achar o ponto de encontro do menos 10 com 14. Onde que é esse ponto de encontro? É aqui. Então, o primeiro ponto está aqui. Segundo ponto, menos 5 com 23. Menos 5 é quem? O meu x? Então, eu vou achar o menos 5 no x. Achei. Ele tem que subir até o 23. Então, ele vai subindo, subindo, subindo nessa retinha. E eu tenho que achar o 23 aqui, ó. 20. Deixa eu ver se eu consigo ampliar para vocês poderem ver. 20. 21, 22, 23. Tá aqui. Então, eu venho andando até achar o encontro. O encontro tá aqui. Eu venho e
marca esse pontinho. Aí eu vou para o meu próximo. Quem é meu próximo ponto? O 0,32, esse aqui. Então, eu tenho que achar o 0 no x, que é o primeiro, 32 no y. Ó, 0 no x. Agora eu vou subir. Aqui, ó, até aumentar para poder ver melhor. Subiu, 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 ó, 30. 31, 32. Marcou outro ponto. Próximo. 5,41. É o 5 no meu x, 41 no meu y. Onde está o 5 no meu x? Ó, positivo, tá para cá. 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou subir esse 5 até o 41. Bom, imagina que sobe, sobe, sobe. Vem, 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 vem. É quase brincar de batalha naval para poder marcar esses pontinhos. Então, subiu no 5, agora eu vou achar o 41. 40 tá aqui, 41 é a linha de cima. Ó, o ponto de encontro tá aqui. Marquei meu pontinho. O último ponto era o 10,50. 10 no x, sobe, 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 até encontrar o 50 que tá aqui. Pronto. Agora, o que a gente faz para poder traçar essa reta que representa a função? Vou pegar uma régua e vou ligar os pontinhos. Vem ligando todo mundo agora. Ligo. Essa é a reta da minha função, tá? Então, a letra B teria que fazer exatamente isso daqui. Achar esses pontos como se fosse uma batalha naval e depois ligar todo mundo. Letra C. Analise o gráfico da função que você construiu no item anterior, ou seja, esse gráfico aqui. Se eu consigo deixar ele aqui. Isso. E responda as questões a seguir em seu caderno. Letra A, é a primeira aqui. Quando a temperatura expressa em graus Celsius aumenta, a temperatura correspondente expressa em Fahrenheit aumenta ou diminui? O que está perguntando? Quando a minha temperatura aqui vai aumentando, aqui em cima vai aumentando também? Ou seja, elas são proporcionais? Elas têm relação? Tem, ó. Quanto mais eu caminho para o crescimento aqui no X, que é em Celsius, mais alto está ficando meu Y, ó. No 0 está no 32, no 5 está aqui no 41, no 10 está no 50. Então, quando a temperatura aumenta, a temperatura correspondente aumenta ou diminui? Aumenta. Quanto maior o meu X, maior o meu Y. Tem relação, é uma reta que está subindo. A pergunta, a função f é estritamente crescente ou estritamente decrescente? Aí lembra do que eu já tinha explicado lá no inicinho, que eu falei que era em relação ao meu a? E qual que é essa função? Ó? É 1,8x mais 32. E aí tem dois jeitos da gente ver se a função é crescente ou decrescente. Primeiro jeito foi que eu falei de analisar o a. Toda função, ela vem do estilo função afim, né? Ax mais b. Então, o a é o que está com o meu x e o b que está sozinho. Quem está com o meu x aqui? 1,8. Quem está sozinho? 32. E aí eu falei que a função ela é crescente quando o a é positivo. A função é decrescente quando o a é negativo. E a função é constante quando esse a é igual a zero. Esse a ele é positivo, porque é 1,8. Então, ó, se é positivo, função crescente. Mas tem outra forma de saber se a função era crescente ou decrescente? Tem. Aqui, ó. E aí eu vou mostrar aqui como que seria a outra forma. Quando a gente vai analisar a função, crescimento e decrescimento, além dessa questão toda que eu tinha comentado de analiso A, eu tenho dois modelos básicos de gráfico que eu posso analisar de acordo com o gráfico.
Então, ó, análise de crescimento ou decrescimento. Primeira coisa que eu falei era... Aí eu vou colocar os 3 exemplos aqui. Eu tenho a função crescente, função decrescente e a função constante. O que é cada uma? A função crescente, eu tinha falado que o meu A é positivo ou simplesmente que o A é maior que zero. Na decrescente, o meu A é negativo ou simplesmente A menor que zero. Na constante, o A ele é igual a zero ou não existe. Então, não aparece um A. E eu coloquei alguns exemplos. Quais exemplos? Ó, pode vir escrito assim, por exemplo. Vou aumentar aqui. Um exemplo de função crescente. F de x é igual a 2x mais 1. A e B. E aí, a gente lembra que toda função afim ela é do tipo ax mais b. O que está junto do A, do x é meu A, e o que está sozinho é meu B. Então, nesse caso, ó, o A vale 2, que está junto do x, e o B vale 1. 2 é positivo. Então, ela é crescente. Nesse segundo aqui, eu poderia ter um exemplo assim. F de x é igual a 5 menos x. E aí, eu vou tentar descobrir o A e o B. Lembra sempre que o A é o que está com o x. Pode vir trocado. Então, ó, qual que é o número sozinho? É o 5. O 5 é o B. Quem que é a letra que eu tenho aqui? Menos x. Ou seja, quanto x eu tenho? Menos 1x. Isso é uma função decrescente. Por quê? Como o menos 1 é negativo, é decrescente. E qual que seria um exemplo de constante? A função constante pode vir 0x mais alguma coisa, ou ela pode aparecer só assim. Ó, não tem um x, se eu não tenho x, o meu é zero, não apareceu. Quando não aparece, a gente fala que é zero. E o B? Aí o B depende de cada uma, né? Se é 5, nessa é 2. E quando a gente vai analisar o gráfico, eu posso fazer sem analisar o A? Posso, que seria uma opção pelo gráfico ali. Como é um exemplo de gráfico de crescente, de decrescente e de constante? Vou fazer os 3 aqui. Na minha função crescente, eu vou pensar numa coisa que cresce. Sai lá de baixo, sai lá da minha esquerda e cresce para a direita. Então, ó, crescente. Cresceu, aumentou. Quando eu falo em função decrescente, eu estou pensando numa coisa que estava lá em cima e caiu. Então, estava aqui, ó, caiu, decrescente. Quando eu tenho uma função constante, eu estou falando uma função que não muda, ela continua. Então, ela é assim. Então, aqui a gente tem 3 exemplos. A primeira de crescente, ó, subiu. Decrescente, caiu. Constante, manteve. E aí, nesse gráfico aqui que a gente estava vendo, ó, o que acontece com a minha reta? Vem daqui, ela sobe. Então, ela é uma função estritamente crescente, porque ela só cresce, que era a nossa letra C. E aí, para a gente finalizar aqui, a número 2, o que a número 2 pede para a gente? Dada a função f de x menos 2x mais 3, determine f de 1. Então, ó, f de x é igual a menos 2x mais 3. Eu quero o f de 1. Escreve aqui embaixo. E, ó, quem que eu troquei o valor? Foi o x. Então, substitui o x. Menos 2 vezes o meu 1 mais 3. F de 1 é igual a menos 2 vezes 1,
menos 2. F de 1 é igual 3 menos 2, 1. Então, qual que é a resposta da número 2? O meu F de 1 é igual a 1. Prontinho. Número 3. Dada a função f de x é igual a 4x mais 5, determine x, então aqui agora mudou a pergunta, tal que f de x é igual a 7. Então, ó, agora o meu f de x é igual a 7. O que aconteceu? Esses dois estão iguais. Então, o que eu tenho que fazer para resolver? Pego esse igual a esse. Por quê? F de x é f de x. É como se eu viesse, anulasse isso daqui. E aí sobrou esse com esse. Então, a gente escreve 4x mais 5 é igual a 7. Letra para um lado, número para o outro, equaçãozinha de primeiro grau. 4x é igual a 7. Passei esse mais para depois do igual. 4x é igual a 7 menos 5, 2. O meu x é igual a operação contrária, que é 4 vezes o x. Então, o contrário vai ser dividido por 4. E como deu uma fração, a gente tem que lembrar sempre de simplificar. Então, divide por 2, divide por 2. O meu x é igual, 2 dividido por 2 deu 1, 4 dividido por 2 deu 2. Então, qual que é o valor do meu x para essa função dar 7? 1 sobre 2, ou meio. Então, ó, o x é igual a meio. Ah, eu não acreditei nisso, não. Poderia testar, sem problema, tirar a prova real, né? Então, ó, f de x é 4x mais 5. Se eu substituir no lugar do x pelo meio, tem que dar 7, que falou que era 7. 4 vezes o meio mais 5. F de meio é igual. 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, quando o meu x é meio, a resposta é 2 mais 5, 7. É verdadeiro. Então, a gente fez certinho. Não precisa ficar fazendo isso toda vez, não. É só se tiver alguma dúvida para tirar a prova. Depois, a gente tem a número 4, que é a nossa última questão dessa semana, que é o seguinte, a gente tem a função f de x é igual a 5x menos 3. A letra A pede, escreva os coeficientes A e B. Então, é para a gente tirar o valor do A e o valor do B. A e B. Lembrando, deu dúvida? Lembra da função geral, ó. AX mais B. Então, quem é quem? O 5 está no lugar do A e o menos 3 está no lugar do B. Agora é só a gente tirar os valores, ó. O meu A é 5 e o meu B, menos 3. Letra A prontinha. Letra B. Verifique se a função é decrescente, é crescente ou decrescente. Como que eu olho isso? Pelo A. O A é positivo ou negativo? O A é positivo. Se o meu A é positivo, é uma função crescente. E, por fim, pediu para a gente construir o gráfico dessa função. Como que eu vou construir o gráfico de uma função? A gente vai pensar naqueles pontinhos. Eu tenho que descobrir alguns pontos. Porque a gente vai fazer só 3, tá? Então, ó, f de x é igual a 5x menos 3. A gente escolhe 3 pontos que a gente queira para o meu x. Daí a gente substitui para poder montar. Então, ó, primeiro ponto que a gente vai fazer vai ser com o 0. Mas vocês podem escolher qualquer ponto. Aqui são pontos que normalmente eu uso. Usando o 0. Fica 5 vezes 0 menos 3. 5 vezes 0, 0. 0 menos 3, menos 3. Então, qual que é meu primeiro parzinho que eu tenho?
Quando eu uso x valendo zero, o resultado é o menos 3. Segundo ponto, vou usar o menos 1. Vou substituir no lugar do x por menos 1. 5 vezes menos 1, menos 3. 5 vezes menos 1, menos 5. Menos 5 com menos 3, deu menos 8. Então, qual que foi meu ponto agora? Quando eu usei o menos 1 no x, a resposta deu menos 8. Só mais um, vou usar o 1. 5 vezes o número 1 menos o 3. 5 vezes 1, 5, menos 3, deu 2. Então, meu pontinho, quando eu uso o número 1, a resposta é 2. Tenho 3 pontos aqui. Poderia fazer outros valores? Poderia. Por exemplo, eu poderia vir e falar, eu quero fazer com 2. Eu não gostei do negativo. Quero usar o número 2. Pode? Pode. 5 vezes 2, menos 3. 5 vezes 2, 10. 10 menos 3, 7. Qual que é meu pontinho? Quando eu uso o número 2, a resposta é 7. Tá? E aí, o que a gente faz para construir esse gráfico, então, para a gente finalizar o PET? Vou fazer meu plano cartesiano, que é aquelas duas retas. Eixo X, eixo Y, e a gente fala que a gente vai graduar. O que é isso? Eu vou marcar aqui. E aí, vocês façam com a régua tudo certinho aí, para poder marcar. Aqui é porque, para a gente poder encerrar. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir e vou marcar os pontos. Primeiro ponto, 0 com menos 3. Lembrando que o 0 está aqui no centro. 0 no x e menos 3 no y. 0 e vou lá. Menos 1, menos 2, menos 3. Marquei. Menos 3 está aqui, menos 2, menos 1. Menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Colocando aqui. Vou colocar aqui para cima também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 9. Tá. Agora eu vou marcar o segundo ponto. O segundo ponto foi o menos 1 no x, porque o x vem primeiro, para a ordenada é x e y, e menos 8 no y. Então, menos 1, sobe, sobe, vai, 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 até o menos 8. Pronto, onde que encontra? Aqui, marquei. Próximo pontinho, 1 com 2. 1 no x, vai até o no 2 no y, marquei. Último pontinho, 2 com 7. 2 e vou até lá no 7 no y e marquei. Agora que eu tenho os 4 pontinhos, eu venho e ligo todo mundo com a minha reguinha. Quando eu ligar, eu tenho o meu gráfico prontinho. E aí, no início da aula, eu falei qual que era a função do B. Eu falei que a função do B era onde o gráfico é cortado no y, não era? Então, ó, o B era menos 3. Olha onde ele passou, no menos 3, tá? Então, aí, nosso PET está todo resolvido, todas as questões resolvidas, para vocês ficarem tranquilos agora para a semana que vem, tá bom? E aí, qualquer coisa, vocês me falam, me mandam mensagem por aí.